Olá, eu sou a Every Leal, especialista em Soft Skills, e hoje eu quero falar com vocês sobre autoconhecimento. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre automotivação, que é uma das 5 soft skills da inteligência emocional. E o autoconhecimento é a primeira soft skill que a gente tem que desenvolver para desenvolver a nossa inteligência emocional. O termo autoconhecimento é autoexplicativo, né? Que quer dizer a gente se conhecer. Quando a gente começa um processo de olhar para dentro, normalmente é porque tem alguma coisa nos incomodando. E isso que está nos incomodando pode ser algum comportamento nosso, pode ser algum sentimento constante de mal-estar, ou pode ser um pensamento que você não consegue se livrar e que está atrapalhando a sua jornada. Uma coisa bem importante para a gente falar sobre autoconhecimento é que não existe um momento mágico em que você se conhece totalmente, né? Por quê, gente? Porque nós somos seres complexos, a gente está em constante mudança. Cada experiência nova que a gente vive, um emprego novo, um relacionamento novo, a gente vai ter novos desafios em termos de comportamentos, sentimentos e pensamentos. Então, o autoconhecimento é uma jornada, é um processo que a gente vai fazer ao longo da nossa vida. Eu trabalho o autoconhecimento focado principalmente em 2 questões. Uma, para a gente desenvolver a competência de inteligência emocional e outra, no processo de gestão de carreiras. Então, são processos de autoconhecimento muito específicos. A gente vai ter ferramentas diferentes para cada objetivo que a pessoa tiver. Em geral, quando a gente está falando de a gente se conhecer, a gente está falando de a gente entender de onde vêm os nossos pensamentos, que são gerados por necessidades. Todo pensamento vem de uma necessidade. Só que as necessidades, elas são universais. Todo mundo tem as mesmas necessidades. Em tempos diferentes, em graus diferentes, mas as necessidades são as mesmas. Só que a forma como eu interpreto uma necessidade é individual. Então, quando eu me deparo com uma necessidade, eu tenho um pensamento que vai depender daquilo que eu acumulei ao longo da minha vida, que vai depender do meu repertório. Esse pensamento, ele gera em mim um sentimento, e este sentimento gera um comportamento. Então veja, se eu tenho uma necessidade que está sendo atendida, o meu pensamento vai ser bom e, por consequência, o meu sentimento vai ser agradável e a minha ação no mundo provavelmente vai ser uma ação positiva. Só que quando eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida, eu vou gerar pensamentos que não são legais. Esses pensamentos vão gerar sentimentos desagradáveis que podem gerar em mim ações das quais eu posso me arrepender no futuro. Por isso, quando a gente começa a entrar nesse processo de olhar para dentro, o que a gente vai fazer é mapear quais são os nossos pensamentos. Todos os pensamentos? Não, aqueles pensamentos que estão te atrapalhando naquele momento. Porque são esses pensamentos que estão vindo de necessidades que talvez você ainda não esteja detectando, que estão gerando sentimentos em você e que geram comportamentos que talvez você não goste. Então, normalmente a gente fica focado aqui, no comportamento, vamos mudar o comportamento. Só que para mudar o comportamento, eu preciso entender que sentimento tem por trás dele. E para entender o sentimento que tem por trás dele, eu preciso entender da onde vem aquilo que eu acredito. Quando eu chego naquilo que eu acredito, eu consigo fazer esse processo inverso e aí sim começar a corrigir o meu comportamento
porque eu alterei a minha forma de pensar. Uma coisa está diretamente ligada à outra. E se autoconhecer é entender este meu processo, é entender aquilo que me gera um pensamento, a forma como eu me sinto e quais são as minhas reações em relação a esses sentimentos. Quando a gente para olhar esse processo, parece que é um processo longo, mas às vezes isso acontece em questões de segundos. A gente pensa, tem um gatilho, pensa alguma coisa, isso gera um sentimento e em segundos a gente pode tomar uma ação que a gente vai se arrepender. Então, é importante que a gente consiga bloquear isso com o nosso pensamento, direcionando o nosso pensamento. A gente pode também bloquear o comportamento? Pode, só que se você passar muito tempo bloqueando um comportamento de sentimentos que estão ali, você vai adoecer. Então, o ideal é que a gente comece a trabalhar no âmbito do pensamento e entender de onde vêm as suas crenças, a sua visão de mundo, a forma como você se vê, é olhar para trás, olhar para a sua vida, olhar para as suas experiências, olhar para a sua infância. E muitas vezes esse processo não é muito tranquilo, às vezes esse processo gera dor. Então é importante que a gente saiba o momento que a gente vai entrar no autoconhecimento. Mas toda vez que você estiver sendo impedido de fazer algo por conta de um comportamento recorrente, ou porque você se sente mal, ou porque você tem um pensamento que te impede, essa é a hora de começar a olhar para dentro. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, continua me seguindo, curte, compartilha, leva esse conhecimento para os seus amigos. Eu tenho também o meu Instagram, que é Potencialize Sua Potência. Um beijo e até semana que vem.